alma do Darkseid é minha. Agora vou levar ele para o seu lugar devido. Bora fazer um exercício de imaginação bem diferente hoje? A gente vai pegar um dos maiores tiranos da ficção, o Darkseid, e colocá-lo no julgamento do inferno de Dante Alighieri. Pensa nisso como uma auditoria teológica e cósmica. Fica a pergunta, né? Para onde vai um ser desses para ser punido? O que acontece quando alguém que se acha a única lei do universo tem que encarar um sistema de justiça divina que não dá para dobrar? É aí que o negócio fica interessante, quando esses dois mundos colidem. Então, a gente tem de um lado a tirania de ficção científica do Darkseid, toda aquela tecnologia e poder cósmico, e do outro, a teologia medieval do inferno de Dante, com toda a sua estrutura moral. É a colisão desses dois mundos que a gente vai explorar agora. Vamos nessa. Ok, antes de começar a descida, vamos só estabelecer as regras do jogo, né? Primeiro, o Darkseid vai ser julgado como um pecador com livre-arbítrio, não como um demônio qualquer do inferno. E o ponto-chave, ele não se arrepende de nada. Essa falta total de remorso já garante a passagem só de ida para a condenação, sem chance de parar no purgatório. E olha só que interessante, aquela frase famosa, Darkseid é. Isso não é só uma frase de efeito, sabe? É uma baita declaração teológica. É ele pegando o divino eu sou o que sou e distorcendo, se colocando como a medida de tudo. Só essa blasfêmia, essa audácia, já seria o suficiente para selar o destino dele. Certo, então vamos ao caso em si. Quais são as acusações? Para a gente entender onde o Darkseid se encaixaria nesse inferno, a gente precisa olhar para os crimes que formaram a essência dele, bem antes dele sair conquistando galáxias. A história do Darkseid começa com traição, pura e calculada. Ele não chegou a poder só na força bruta, não. Ele assassinou o próprio irmão para roubar um poder que era dele por direito. E depois mandou matar a própria mãe para pegar o trono. A base do império dele foi construída sobre a traição da própria família. E tudo isso leva ao objetivo final dele, a tal da equação antivida. Na visão de Dante, o intelecto, a razão, é o maior presente de Deus à humanidade. Então usar esse dom, usar a lógica, uma equação, para aniquilar o livre-arbítrio dos outros, isso é uma perversão total. É um pecado muito mais profundo do que simplesmente matar. Ok, agora a gente começa a descer de verdade pelo inferno. E uma coisa importante no sistema de Dante, um pecador é julgado pelo seu pior pecado, aquele que define quem ele é. Isso significa que a gente pode pular vários círculos. Os crimes mais simples, por assim dizer, não são suficientes para ele. Por exemplo, o sétimo círculo, o da violência. Apesar de toda a destruição de todos os planetas que ele varreu do mapa, não é aqui o lugar dele. Não mesmo. E é aqui que está o pulo do gato na hierarquia do inferno de Dante. A fraude e a traição são pecados piores que a violência. Por quê? Porque a violência é vista como um ato de fúria quase bestial. Já a fraude abusa da razão, do intelecto, que é o que nos diferencia dos animais. O mal do Darkseid não é impulsivo, é pensado, é calculado, é sistêmico. Então a gente continua descendo, passamos pelo oitavo círculo, o lugar da fraude simples, mesmo com todas aquelas punições elaboradas para mentirosos, para manipuladores, ainda não é o suficiente para ele. Não chega nem perto. E a diferença é fundamental. O oitavo círculo pune a quebra de confiança geral, a fraude contra estranhos. Mas os piores crimes do Darkseid foram contra quem mais confiava nele. Ele violou os laços mais sagrados de todos, o da família, o de lealdade aos seus superiores e, no fim, a própria ordem divina. E com isso, a gente chega no fundo do poço. Literalmente, o nono círculo, Cocyto. E aqui não tem fogo, não. É um lago de gelo. A ideia é que a traição é um pecado tão frio que congela a alma. É a ausência completa do calor do amor de Deus, resultando num frio absoluto, numa paralisia eterna. Esse último círculo é dividido em 4 zonas, cada uma punindo um tipo de traição cada vez pior. Primeiro, a Caína, para traidores da família. Depois, Antenora, traidores da pátria. Ptolomeia, para quem trai seus hóspedes. E, por último, a Judeca, para os traidores de seus senhores e benfeitores. Olha só como ele se encaixa. Matar o irmão e a mãe, isso já coloca ele direto na primeira zona, a Caína. Mas a ambição dele vai muito além, né? Ao matar os pais,
que também eram seus soberanos, ele traiu seus senhores. E ao buscar a equação antivida, ele tenta tomar o lugar de Deus, da fonte. Isso é uma traição contra a ordem do universo inteiro. Então, o veredito final fica bem claro. O lugar dele é na Judeca, a zona mais profunda e terrível, no centro exato do inferno, reservada para os piores traidores que já existiram, bem ali, ao lado do próprio Lúcifer. E no inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Existe um conceito genial chamado contrapasso. É uma espécie de justiça poética, sabe? O castigo é a personificação irônica e eterna daquilo que o pecador mais desejou em vida. E o que o Darkseid mais queria na vida? Controle absoluto. Imobilidade total imposta a todos. Ordem pela força. E no fundo do inferno, é exatamente isso que ele vai ter. Só que não do jeito que ele imaginava. Vejam só que ironia perfeita. Ele queria controle absoluto sobre todo o movimento. A punição dele é a paralisia absoluta, congelado para sempre no gelo. Ele queria a equação antivida para transformar todo mundo em objeto? Pois bem, ele mesmo se torna um objeto, uma estátua viva. Ele usava os raios ômega para destruir tudo por fora, agora essa energia está presa queimando ele por dentro, eternamente. E o lema dele? Darkseid acabou. Condenado ao silêncio eterno com a boca selada pelo gelo. Tentem imaginar o tormento disso. Ele está lá, congelado na sua pose de comando, mas é uma estátua impotente. A própria fúria dele, a energia ômega, se torna o combustível do seu próprio inferno particular, queimando-o sem parar. E aquele ego gigantesco que queria ser o centro de tudo foi reduzido a uma consciência presa, muda, um objeto qualquer no gelo. Um monumento à sua própria derrota. E no fim, a reflexão que fica é essa. O que acontece com um Deus que buscou ser tudo quando ele finalmente é reduzido a absolutamente nada? A jornada de um ser que se declarou a totalidade da existência só para descobrir que sua punição perfeita é se tornar a encarnação do vazio e da impotência.